Desconsiderar, assim, eu te falo, as decisões, muitas vezes, elas são calcadas na pressão de uma maioria. E esse link, essa ligação da política com a religiosidade se transformou num método quase aqui no país. Hoje o Bolsonaro é um cara, nesse tempo que nós temos de Bolsonaro no poder, não só isso, na própria época onde o PT estava no poder, você vê no Congresso, assim, bancadas religiosas que fazem missa, que oram antes, às vezes, de votações. Como é que você faz para que você trate os assuntos sem essa pressão religiosa, que tem uma agenda, e certos assuntos não evoluem? Tem certos assuntos aqui que a gente tem dificuldade para debater. Legalização do aborto, legalização das drogas, tudo isso acaba batendo numa... Então, eu acho que são, numa moral cristã são vários debates, né? E eles são separados um do outro, assim. Então, primeiro, a nossa principal luta... que eu falei, foi um pouco claro, confuso. Entendi completamente. A nossa luta, primeiro, é garantir a laicidade do Estado. O que é a laicidade do Estado? Se eu vou para um julgamento, né? E diante de mim tem o crucifixo, eu me sinto representada, porque aquilo tem um sentido para mim. Não tem para ti, que é judeu. Correto? Sim, nenhum. Entendeu? Então, como assim? Claro, Jesus foi um cara muito legal, mas só isso. Ok, mas para os judeus não tem o mesmo sentido que tem para mim. Eu estou falando de uma religião que dialoga com isso. Eu não estou falando com as religiões que sequer dialogam com isso. Então, o Estado está impondo para ti ver o meu símbolo, né? Então, a laicidade do Estado é a compreensão justamente de que o Estado não pode ser um Estado teocrático, né? Que faça valer uma religião em cima de outras. Um assunto. 2. Os governos e os parlamentos, eles naturalmente vão refletir as religiosidades do povo. Entendeu? É natural, porque não dá pra... Isso não significa ter bancada organizada como a gente tem hoje, tá? Isso significa o quê? As pessoas têm suas fés e elas concorrem, né? Elas têm suas fés ou não têm, ou elas têm suas fés e não misturam isso com a política, como é o meu caso, mas elas acreditam em coisas, elas vão representar segmentos que também acreditam. Isso é natural nas democracias, né? Então, tu vai para o parlamento alemão, você vai para o parlamento italiano, parlamento português, mais ainda, vai ter as bancadas dos católicos, por exemplo, mais organizados, né? Porque são espaços da sociedade. Agora, na minha interpretação, o esforço do poder executivo é justamente fazer avançar essas opiniões para tentar garantir o direito das minorias políticas, né? Então, nós somos um país majoritariamente cristão, como somos, né? Católicos em primeiro, evangélicos em segundo. Bom, mas existem os ateus, essa maioria não se impõe a uma minoria. Ou existem os judeus, ou existe o povo de axé. Como que uma... Tu entende? Essa maioria vai se impor no crucifixo, essa maioria vai se impor na legislação, porque a legislação não obriga ninguém a fazer algo que é contra a sua fé. Obriga? Sim, não. Né? Então, o poder executivo, a busca tem que ser de manutenção, de construção de espaço de respeito a diversas religiões, mas o respeito às diversas religiões inclui as religiões minoritárias poderem, ou as pessoas, né, poderem viver da sua maneira também no país, que é uma compreensão mais profunda. Eu não posso te proibir de não comer as carnes que vocês comem, né? Tem um nome, porco. Alimentação de vocês. Se chama porco. Não, o porco sim, mas tem um nome, alimentação de vocês, que eu não sei kosher. falar. Kosher, né? Viu? Não ia falar errado, né? Não, eu não sou tão... Eu sou menos judeu do que você imagina. Não, eu não imagino. Meu pai é muito mais judeu. Eu você só falo, você fala, eu sou judeu, eu falo, sou. Mas se você começar a me perguntar é que eu sei que o teu pai é, então, mas ok. Eu não posso proibir de te fazer isso. Mas eu tenho que garantir que os outros não têm obrigação nenhuma de fazer, né? Então é sobre isso um país. Então nós estamos falando sobre também os direitos das minorias, que é uma discussão muito presente num governo como no governo do Bolsonaro, que deu uma amassada nas minorias e, ao mesmo tempo, as minorias de uma forma cresceram. A gente vê um movimento em rede social muito forte, a gente querer dar voz a esse povo que durante muito tempo teve calado. Como é que você trata desse tema sendo, por exemplo, prefeito ou estando num cargo executivo? Até que ponto a gente dá... você entende? Há um equilíbrio entre a voz da maioria frente à minoria. Que garantias são essas? Será que de repente esse O governo Bolsonaro se comporta como um governo que quer impor uma opinião que pretensamente ele acha que é da maioria em função da vitória eleitoral, né? Ele traduziu a vitória eleitoral dele na construção de uma maioria que pode se impor sobre todo o restante do país. Isso. Então, exatamente isso que eu queria falar. Não consegui formular minha pergunta, mas você já estamos aqui para isso, já saiu Rafinha, respondendo. né? Isso é uma coisa. Então, na minha compreensão,
o papel central dos governos é garantir que as minorias tenham os seus direitos garantidos, porque nesse debate sobre maioria e minoria, né? Porque objetivamente ninguém pode ameaçar, ou se ameaça numa escala muito menor, os direitos de uma maioria consagrada. Então, vamos falar de uma maioria que nós chamamos de minoria, que são os negros e negras do Brasil. O Brasil tem um processo histórico de construção de desigualdade baseado na questão racial, né? Então, quando tu produz uma política como as cotas, o que tu está tentando fazer? Tu está garantindo que uma minoria seja... Não, tu está tentando promover a chamada política inclusiva, né? E resolver uma justiça histórica, né? Então, quando tu cria uma lei que proíbe a violência doméstica ou violência contra a mulher, aí sempre tem aquele idiota que escreve assim nas minhas redes. E quando a gente vai fazer a lei que protege os homens da violência? Não, meu amigo. Não existem casos que façam a gente dizer que um homem é espancado pelo fato de ser um homem dentro da sua casa. Porque você não conhece a Virgínia, com quem eu tô num relacionamento, que me bate frequentemente. Armada? Não armada, mas ela não me machuca fisicamente. Toalha molhada, mas não deixa machuca marcas. Meu coração. Entendeu? Pô, Virgínia. Ela me chateia. Mas tudo bem, eu sou um exemplo, sou uma minoria que não merece nenhum registro. Aí os caras não entendem. Os caras não entendem que é uma mulher sair com um filho pequeno, entrar numa delegacia que não é da mulher, com um delegado olhando pra cara dela e perguntando assim, mas o que tu aprontou? Eu sei. Pra estar com esse olho roxo, entendeu? Então, por que existe uma delegacia de mulher? Porque é assim mesmo, assim. Parece que você tá meio... Parece que tá criando uma caricatura, mas é exatamente assim. Rafinha, eu já vi uma juíza mulher dizer na minha frente, numa mesa de debates, que a Lei Maria da Penha existia para mulheres que queriam ficar com apartamento. Vai ver mulher com corpo incendiado, não é para ver o que é. Né? Vai ver, vai ver homem que mata o filho para se vingar da mulher, porque a mulher não quer continuar casada, né? Então, eu sempre acho que os temas relacionados à questão racial e à questão da mulher deixam mais claro isso. O Estado tem que conseguir promover a equidade, né? E isso significa ter políticas que garantam a existência plena das chamadas minorias. Né? É essa obrigação. Bom, para mim não faz diferença nenhuma, por exemplo, o tema dos feriados religiosos na escola. Por quê? Porque eu sou cristã, o meu feriado está incluído no calendário, baby. Sim. Agora, se eu fosse adventista e tivesse que fazer aula como a gente tinha sexta de noite, eu não ia me formar, porque não tinha alternativa para mim que não fosse fazer aula sexta de noite, que eles não podem, e sábado de manhã, entendeu? Então, como é que eu respeito a minha religiosidade? O domingo tá parado pra ti, bonitona, que é cristã. E eu, que esse dia não é o meu dia. E eu que tenho, por exemplo, o povo de axé, que tem as suas obrigações religiosas. Você fala do povo de axé, na hora vem com a Daniela Mercury na minha cabeça, o Carlinhos Brown, não é isso que você tá falando. É porque dá muito trabalho falar candomblé, umbanda. Entendi. São várias religiosidades. Atende a tudo isso. Desculpa, amiga. São várias religiosidades que... Agora, eu penso o seguinte, como é que nós vamos fazer, então? A gente vai atender a todas as demandas das religiões... De todas elas? Como é que eu faço isso, então? Hoje, por exemplo... Se eu não trabalho na sexta-feira, daqui a pouco eu não trabalho na quarta, tem uma outra religião que fala na terça-feira não pode, ninguém faz mais nada, como é que faz? Mas aí é uma questão de se conseguir construir uma relação igualitária, né? Então, se eu posso, por exemplo... o exemplo do domingo é mais fácil, né? Se eu posso sacrificar um peru no Natal, porque no Natal nosso... Né? Tem relação com o peru. Se os árabes podem fazer aquela sangria diferente dos animais deles, que eu não sei como chama, com todo o respeito à religião, é só ignorância minha. Se tu tem todas regras, né, da alimentação kosher, que tem um monte de regras. Sei que eu vejo ali. Eu sei que eu vejo nas embalagens, assim, respeita as regras tais, eu imagino que tenham regras, porque tá escrito. Não, tem sim, tem uma série de regras. Restaurante kosher é de uma... É cheio de formatos, e a comida tem que sair direto, produzido e trazido pra cá. Eu não posso te proibir de ter isso. Né? Tem que me proibir, porque também os judeus também vai mas cheio, entende? Então, assim, na verdade cheio de frescura também, pelo amor de Deus, come aí o porco, vai, um negócio que, sabe, representação de milhares de anos atrás. Mas é a fé, né? É a religiosidade, cada um tem a sua. Deixa o rabino feliz. Tem gente que... Coitadinho, né? Tem gente que só sai da cama com o pé direito. Tem gente que acredita, como eu, que sou católica, que a hóstia é consagrada. Entendeu? Então são materializações da fé, é isso. Tem gente que o Duca todos os dias da vida dele lava 3 vezes o rosto. Não pretendo impedir ele de fazer isso. Ele tem que sair da cama e jogar 3 vezes a água. Jura mesmo? Entendeu? Duca, desculpa.
É um pouco Revelei preocupante. Revelei teu segredo. Isso são traços de psicopatia. Tu acha? Porra. Ele já acharia que a gente tatuado. Por que vocês têm que se tatuar? Ele não tatua? Não. Um músico que não tatua, que músico é esse? É o oposto, né? É a dupla louca. É tatuagem, bota tatuagem. Exatamente. É o... Que eu te olho e falo, que isso? Pra que esse Que tipo de roqueiro é coisa? esse? Que é isso?